Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Emanuel Oliveira e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tem Coragem Não. E hoje a gente vai conversar sobre o episódio 7 de It, Bem-vindos a Derry, episódio The Black Spot. Aviso dado, spoiler pesado a partir de agora, então se você não viu o episódio, corre para HBO Max, assiste e volta aqui porque esse episódio merece muito ser comentado e com bastante calma. Então, bora lá depois da vinheta. O episódio, ele abre direto no passado, lá em 1908, dentro de um circo que está todo acabado. E finalmente, aqui a gente vai conhecer o verdadeiro Bob Gray, que era o palhaço original, o pai da Ingrid Cash. E olha só, ele realmente era humano e longe de qualquer maldade. Ele era um artista que era carismático, um pai dedicado, mas carregando a dor enorme da morte da esposa dele. E a série mostra ele fazendo aquele número melancólico sobre isso, com a Pennywise representando ela no palco. E as crianças zoando ele sem dó, jogando coisa, rindo da cara dele. A única que aplaudia de verdade era a Ingrid, que também era criança nessa época. E também aqui a gente vai ver mais um cameo do Andy Muschietti, né, lá no fundo ajudando no número, que é a segunda vez que ele aparece na temporada, que, para quem não sabe, é o diretor da série. Esse homem aqui não perde uma. Bem, e a partir daí a série revela como tudo aconteceu. A coisa, ela já observava o Bob há algum tempo e viu nele um disfarce perfeito. Ele era um símbolo de alegria e confiança para as crianças dentro de Derry. Então, ele é atraído para a floresta por uma criança perdida, que era a isca da entidade. E aí, infelizmente, ele é morto. O desaparecimento é coberto como ataque de lobos, marcando o primeiro grande trauma da Ingrid, que vai passar décadas achando que o pai ainda está vivo dentro da criatura. E isso confirma, o verdadeiro Pennywise, ele morreu e a coisa só veste aquela pele dele. Isso aqui dá um arrepio porque mostra que o mal em Derry pega carona em gente quebrada por dentro, e o retrato humano do Bob contrasta tanto com o monstro que a gente conhece. Corta para 1962 e a tensão já está insuportável. O Black Spot, aquele bar da comunidade negra que o Mike conta lá no livro, que o Halloran ele criou com os amigos, né? Ele tá cheio e aqui todo mundo tá tentando proteger o Hank Kruger. E também a gente vai saber quem entrega o rank para os supremacistas, que é a própria Ingrid adulta, né? Ela quer forçar a volta do pai dela, achando que ainda pode salvar o Bob Gray. E isso aqui, na minha opinião, é trágico demais, porque ela é uma cúmplice, mas uma cúmplice involuntária, mas também ela acaba sendo vítima emocional da coisa. Beleza, nesse momento entra a milícia de Clint Bowers, né, o chefe de polícia racista, junto com um grupo de supremacistas brancos. Eles invadem o local já sabendo que é aquele espaço para pessoas negras, e apesar da resistência dos militares que vão tentar proteger todo mundo, o grupo ele incendeia o prédio e bloqueia todas as saídas, transformando o lugar numa armadilha letal. E galera, essa sequência do incêndio é sufocante e bastante devastadora. Você sente um calor, ouve os gritos abafados, vê gente correndo sem saída, corpos caindo no fogo. A série, ela recria o massacre com toda a brutalidade, mostrando que a violência humana de Derry é tão monstruosa quanto o próprio Pennywise. E tem um subtexto aqui pesado. As forças maiores, como o Shaw, eles sabem o que está rolando e deixam tudo acontecer, provando que o mal sempre vai ter os seus cúmplices humanos dentro da cidade. E lógico que no meio desse inferno vai aparecer o palhaço andando lá todo tranquilo, no meio do fogo, rindo, matando quem está pelo caminho. Dick Halloran, sofrendo com a sua sensibilidade espiritual, recebe a ajuda da Sesc, que é aquela guerreira ancestral indígena, né, a ancestral da Rose, que acaba guiando ele para resgatar o Will, a Rony e o Hank. E essa cena reforça o elo da mitologia indígena com a origem da coisa, né? Guerreiros do passado que tentaram conter ela e deixaram algumas pistas, como os 13 pilares, que vão formar a jaula do monstro, que a gente sabe que é uma conexão pura de Stephen King.
Agora, galera, segura o coração, porque vem a parte que realmente acabou comigo. Esse daqui foi um dos momentos mais tristes, que é a morte de Rich. O fogo tá em cima deles, o teto caindo, fumaça pro outro lado. No meio disso tudo, Rich e Marge estão correndo. Ele vai achar uma caixa grande de madeira, coloca a Marge dentro para proteger ela, mas não tem espaço para eles dois ficarem juntos. Aí ele fica do lado de fora da caixa, segurando a tampa, falando com ela através da fresta. Acredito eu que ele estava tentando acalmar ela. Então eles ali se declaram, os dois com voz tremendo, um dizendo: eu te amo, garota, eu sempre soube que te amava, e ela responde também que ama ele. Essa cena que é devastadora. O teto desaba em cima da caixa, em cima dele, e ele vai ficar lá protegendo ela até o último segundo, no sacrifício que é heróico. Eu confesso pra vocês, deu aquela vontade de chorar, parei o episódio, chorei mesmo. Eu lembro de pensar no que eu devia ter respondido. Quem me dera. A série construiu aquele amor de criança com muita delicadeza, com olhares, brincadeiras, aqueles gestos que são pequenos, e aí ela entrega essa cena que é silenciosa, que é sufocante, que dizima qualquer ilusão de segurança dentro desse universo. Doeu demais, né? Pra mim, é o momento mais triste da temporada inteira até agora, e serve pra lembrar que ninguém tá salvo dentro da série de Daryl. Enquanto isso, os supremacistas saem impunes lá do Black Spot, mas o marido da Ingrid, né, o Stan Cash, que é aquele cara abusivo, ele fica pra trás, dá um problema no carro, que eu acho que foi o Pennywise que fez isso, e ele acaba vendo ela fantasiada de Periwinkle, e nesse exato momento o Pennywise ele vai surgir do nada, e essa cena aqui é uma cena bastante brutal. O palhaço acaba decapitando o Stan na frente dela, com aquele golpe rápido e sangrento, e ainda come um pedaço do corpo dele ali na hora só pra ela ver. Então essa cena aqui é chocante, é bem visceral, reforçando que Ingrid ela é vítima da coisa tanto quanto cúmplice, pelo menos na minha opinião. Isso quebra ela emocionalmente, pavimentando o caminho para o confronto que vem a seguir. E é aí que a gente vai ver esse confronto direto da Ingrid com a coisa. Ela encara o Pennywise achando que é o pai, né, e chama pai, né, perguntando, e ele solta aquele sorriso demoníaco e joga as luzes da morte na cara dela, que é aquela bola laranja insana, que é a forma verdadeira da entidade, que mostra os horrores indescritíveis, né? Vai gravar traumas, distorce memórias e marca quem sobrevive. Então ela flutua, grita, percebe que não tem mais Bob Gray ali dentro e cai num colapso mental congelada. A gente já sabe que é isso que vai acontecer. Depois a gente ainda vai ver os bombeiros carregando ela ainda viva, mas com aquele olhar vazio e assustador direto para as crianças que conseguiram escapar. Minha teoria é que ela volta no episódio 8 como uma marionete da coisa. A cidade inteira vai acobertar o massacre, dizendo que foi um curto-circuito, que isso acontece. E o Hank, ele escapa com o Rony e o Will e vai se esconder com o Leroy e a Charlotte lá no núcleo militar. O Halloran, ele leva o pessoal até os 13 pilares, os fragmentos da estrela da coisa, que vai manter ela aprisionada na floresta durante aquele ciclo de dormência. E fala que ele apagou e vai dormir mais 27 anos. Mas aí vem a bomba que é total. O Leroy, ele descobre que o General Shaw, ele nunca quis conter nada. O plano da Operação Percepção era queimar o pilar de propósito para tentar libertar o Pennywise e usar ele como uma arma de autoritarismo. E o Shaw revela para o Leroy que não é sobre ameaças externas, mas sobre controle interno. Ele quer soltar a coisa para espalhar o medo, tornar a população americana complacente e submissa a um regime autoritário. Então o Leroy se rebela, tenta impedir a destruição do fragmento e enfrenta os colegas. Porém, ele é preso na hora, e eu acho aqui que o pai do Mike Halloran, ele não vai sobreviver à temporada. E isso vai remover qualquer ambiguidade. O mal humano é tão perigoso quanto o sobrenatural dentro da nossa série. E quando a gente pensava que era o fim, vem coisa bem pior. Isso porque o episódio vai terminar do jeito mais cruel possível. Pilar derretido,
Pennywise acorda antes da hora, sentindo aquela abertura da prisão dele. Então ele vai direto para a casa do Will Howland, que não era lá em Derry, e expõe o garoto às luzes da morte, marcando ele também com os traumas que vão distorcer a mente. E diferente das vítimas anteriores, o Will ele não vai morrer, mas acredito que aqui vai ser bem pior. Ele fica exposto à luz do palhaço, que é a mesma que vai traumatizar a Ingrid, e aqui é um destino pior que a morte, porque é uma abertura para o Pennywise assombrar ele no futuro. Então, tela preta, grito e fim de episódio. E galera fica olhando para a televisão tipo, não faz isso, porque que episódio maravilhoso. E aí fica algumas perguntas. O Will tá vivo, mas ele ainda é o mesmo? Lá no cano, ele vai virar pai do Mike, mas aqui as luzes podem distorcer tudo. Talvez ele precise ser salvo pela mãe ou lute para se libertar desse transe que ele vai ficar. Então, resumindo, o episódio 7 é absurdamente bom, devastador e o mais brutal da temporada até agora. Ele conecta as tragédias históricas de Derry, as origens de Pennywise, vai dizimar o Black Spot, quebra a barreira que continha a coisa e acaba sacrificando algumas esperanças enquanto prepara o confronto final contra o palhaço e os seus facilitadores humanos. Terror visual no ponto, emoção lá em cima, mitologia expandida e, com respeito, violência histórica tratada com seriedade. Para mim, é o melhor da temporada até agora, nota 9,8 de 10. Só não dou 10 porque eu ainda estou de luto pelo Hit, né, e pelo Stan, e também pelo Will, que vai ficar marcado para sempre, que a gente já sabe que vai ficar, né? E agora falta só um episódio. E a pergunta que vai ficar, vocês acham que o Will ele vai se libertar dessas luzes da morte? A Ingrid, será que vai virar essa marionete total? O Leroy, ele escapa do Shaw? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos e com certeza eu vou responder com vocês e a gente ir conversando. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que semana que vem vai ter o nosso último episódio, o review completo do episódio 8, que acredito que vai ser bem legal. Então, valeu demais por assistir, até a próxima, tchau, tchau.